dia, gente! Oi, galerinha! Como vocês estão? Tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Nós estamos passando por aqui para dizer que nós estamos com muita saudade de vocês e que hoje nós vamos fazer a aula 7 da nossa revista. Isso, mas antes de falar da aula e do que vai ser ministrado, a gente quer que vocês façam duas coisas muito importantes. A primeira é pegar material, caneta, Bíblia. E a segunda é todo mundo fechar o olhinho agora que nós vamos orar e todo mundo vai orar com a gente. Isso, então estejam aí num lugar confortável pra gente aprender mais de Deus, tá bom? Fechem os olhos aí. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Pai, muito obrigado porque nós estamos aqui para aprender mais de Ti. Que o Senhor abra os nossos ouvidos, abençoe os nossos corações para que possamos, Pai, estar abertos para receber a Tua mensagem, Senhor. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito e amém. Amém. E aí, gente, estão preparados para a aula? Que hoje o assunto é muito legal e o nome do personagem é top. O nome do personagem é Felipe, por isso que ele falou isso. Ó, nós temos vários Felipe. Tem o Felipe dessa história, tem o Felipe que deu aula para vocês passadas e ele falou sobre quem? Quem lembra aí? Falou sobre Estevão, que era outro diácono. Nós vamos falar sobre mais um diácono, que o nome dele é Felipe. Top. Então, como o Felipe já adiantou, a nossa lição chama-se Felipe, a pregação do Evangelho. Essa lição ela vai contar sobre mais um diácono. Na história passada, vocês aprenderam que Estevão foi um diácono e junto com Estevão tinham mais outros 6 diáconos, então no total eram 7. Então nós tínhamos o Estevão, tínhamos o Felipe e outros 5. Esses diáconos eles foram escolhidos pelos discípulos de Jesus, que eram os 12 que andavam com ele. E um desses discípulos também... Só uma pausa para vocês, aproveitando enquanto a professora Jennifer está falando. Ela falou que foram 7 diáconos escolhidos pelos 12 discípulos. Quem sabe o nome dos 12? Não é da nossa aula, mas vocês deveriam estar sabendo também. Mas isso é para depois. Depois vocês vão ter que saber o nome dos 12, hein? E um deles era outro Felipe. Mas não é desse que nós vamos falar. Então a gente tem um Felipe que é o dos discípulos e tem o Felipe que é o dessa nossa história. Então os 12 escolheram os 7 diáconos. E por que os diáconos foram escolhidos? Vamos ler lá na Bíblia? Calma aí. Então, lá em Atos 6, se vocês quiserem abrir com a gente, está escrito assim: naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve a reclamação dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram esquecidas na distribuição diária do alimento. Então os 12 convocaram os discípulos e disseram: não é certo que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituiremos sobre essa tarefa. E nós, porém, continuaremos na oração e no ministério da palavra. Então, esses 7 diáconos foram escolhidos pelos discípulos para que pudessem ajudar com as tarefas. Quais eram as tarefas? Cuidar das viúvas, não deixar que faltasse alimento para elas, enquanto os discípulos estavam mais focados em pregar a palavra para os outros. Não que esses diáconos não pregassem a palavra também, mas além deles falarem, eles cuidariam dessa parte mais prática. A parte mais, manual. Isso. Porque os 12, eles foram incumbidos realmente de levar a palavra. E não que, como a professora Jennifer falou, não que os 7 não eram. Tanto é que esse diácono Felipe, ele era conhecido como o quê? Ele era conhecido como Felipe o Evangelista. Ele evangelizava, ele levava a palavra também. E ele era muito ungido pelo Espírito Santo. Tanto é que a gente vai falar umas partes no decorrer da história, como que ele era abençoado. Ele curava também, ele fazia muitos milagres através do Espírito Santo, sempre. Mas ele era uma pessoa muito ungida. Então, não que eles não fossem, mas eles tinham uma tarefa a mais que eles foram incumbidos. Exatamente.
Então vamos começar a nossa história. A primeira parte é assim, Deus tinha mandado Filipe e os outros apóstolos para uma cidade que se chamava Samaria. E lá o Filipe e os outros fizeram muitos milagres. Então cegos começaram a enxergar, demônios foram expulsos, muitas pessoas que nunca tinham ouvido falar de Jesus conheceram quem era Jesus e aceitaram a Jesus, até que em um momento que eles estavam naquela cidade, Deus mandou um anjo para falar com Filipe e pediu para que Filipe fosse para um outro lugar. E esse lugar era no sul de Samaria. Só que ele deu uma regrinha. Ele falou assim que ele tinha que ir por um caminho que ligava Jerusalém a Gaza. Esse caminho não era tão... como eu falo? Era um caminho que as pessoas não tinham o costume de utilizar, porque era um caminho muito difícil, muito complicado de passar. Sim, então tinham poucas pessoas naquele caminho, até que aconteceu algo muito interessante que o Felipe vai dividir com a gente. Você já falou da parte que um anjo falou pra ele? Então, e aí o que acontece? Depois que um anjo falou para ele seguir por esse caminho, que era um caminho difícil, complicado, que ninguém tinha costume de passar, ele obedeceu o que o anjo veio trazer para ele através de uma ordem de Deus, e ele seguiu por esse caminho. E aí, o que acontece? Nesse caminho, era com qual intuito? Tanto é que no nosso livro fala, que seria a segunda parte, o encontro de Filipe com o etíope. Etíope era um africano. No caminho, o que aconteceu? Ele estava lá no caminho dele e de repente ele avistou de longe uma carruagem. E dentro dessa carruagem tinha um africano. Esse africano, ele era uma pessoa muito conceituada, muito bem vista pela rainha do país deles, que era lá da África. O país é a Etiópia. E aí, esse africano, ele era muito inteligente, explica muito dele na Bíblia. Eu vou até ler um trecho para a gente estar acompanhando, e aí eu explico melhor. Está em Atos 8, 27 a 29. Eu vou ler e vou explicar melhor para vocês. Atos 8, 27 a 29. Aqui, ó. 26. Letrinha pequena. Ô, letrinha, me dê. Ó, 27 a 29. Filipe partiu e encontrou no caminho um alto oficial etíope, que foi isso que eu falei. Ele era um alto oficial, inclusive, né? O eunuco responsável pelos tesouros de Cândace, rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para participar da adoração. Então, ele por ser africano, mesmo assim, ele não era cristão, mas ele tinha o costume de ir para praticar adoração. Estava no caminho de volta, sentado à sua carruagem, lia em voz alta o livro do profeta Isaías. 29. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se e acompanhe a carruagem. O que acontece? O Espírito, novamente, o Espírito Santo, falou para o Filipe acompanhar a carruagem para encontrar com esse africano. Por quê? Porque ele estava lendo, ele já estava com a palavra. Ele já estava com desejo de conhecer. Na verdade, mais. Assim, não é o desejo. Na Bíblia mesmo fala, ele estava a caminho de volta, sentado à sua carruagem, lia em voz alta o livro do profeta Isaías. Ele já estava lendo a Bíblia, ele estava lendo o profeta Isaías. E aí, qual era a intenção disso? Que era justamente para que o Filipe encontrasse com ele e ensinasse ele, explicasse a palavra. Porque esse africano, ele lia, mas ele não entendia. E ele queria compreender melhor. Então Filipe foi usado pelo Espírito Santo para encontrar com esse africano, para que ele entendesse, compreendesse o que ele estava lendo. Quantos de vocês já não pegaram a Bíblia, estavam lendo seja o Velho Testamento ou o Novo Testamento, porque ele estava lendo o Velho Testamento, mas seja qual for o caso, que vocês estavam lendo, não estavam entendendo o que estava acontecendo.
Já aconteceu com vocês? Já aconteceu com você? Já aconteceu comigo? Já aconteceu comigo. E uma coisa muito importante, gente, dessa história, só pra gente voltar um pouquinho. A primeira coisa que aconteceu foi quando o anjo orientou Felipe para que ele fosse para um outro lugar por um caminho difícil. Ele foi ou não foi? Ele foi, Felipe? Foi. Ele obedeceu. Ele perguntou por que era para ele fazer esse caminho, sendo que tinha um outro caminho muito mais fácil que todo mundo ia? Não. O que ele fez? Ele obedeceu. Então, o que a gente já aprende em primeiro lugar com essa história? Que independente do lugar, independente do que nós precisamos fazer, a gente deve obedecer, seja os nossos pais, seja os nossos avós, sejam os nossos pastores, seja Deus. Então, sempre que você receber uma ordem, não precisa perguntar o porquê. Vai e faz, obedece, porque no final as coisas, dão certo. Outra coisa que a gente aprendeu também é que muitas das vezes nós temos pessoas ao nosso lado ou ao nosso redor que estão lendo a Bíblia e que elas não entendem. E às vezes essas pessoas podem ser nós mesmas. Quando isso acontecer, é muito importante que vocês estejam atentos, porque se alguém está com dúvida e está precisando de ajuda, vocês que conhecem mais podem ir lá e pode ajudá-los. Falam, desse jeito, eu aprendi assim, se você ler nessa outra versão, você consegue entender melhor. E quando você for ler e você não entender, é a mesma coisa. Você pode pedir ajuda para alguém e, principalmente, pedir ajuda para o Espírito Santo, porque é ele que vai abrir os nossos olhos e fazer com que a gente tenha sabedoria para entender a palavra de Deus. Isso. Mas só um detalhe, isso que a gente estava falando com relação, principalmente a Fefe, com relação à ordem, alguém dá uma ordem, a gente está falando com pessoas que vocês conheçam, principalmente seus pais, Sim. Os pastores, alguém da igreja e principalmente o Espírito Santo e Deus, né? Mas a gente tá falando de pessoas que você conhece, porque vai que tem alguém na rua e te dá uma ordem que não é esse o caso. A gente tem que obedecer quem a gente sabe que deve obedecer, Exatamente. Principalmente os pais. E eu vou explicar o porquê. Em Atos 8, eu vou continuar a história do Felipe na carruagem com Etíope. Atos 8, 30 a 35. Felipe correu até a carruagem e, ouvindo que o homem lia, o profeta Isaías, como eu havia falado, ele estava lendo Isaías. Mas presta atenção. Perguntou-lhe, o senhor compreende o que lê? Felipe chegou e estava perguntando para esse africano se ele estava entendendo o que ele estava lendo. Assim como eu perguntei para vocês. Porque às vezes a gente vai ler e não entende. E deixa passar batido? Não. A gente tem que perguntar para alguém que consiga explicar. Vai entender agora. O homem respondeu, como posso entender sem que alguém me explique? E convidou Felipe a subir na carruagem e sentar-se ao lado dele. Era esta a passagem das Escrituras que ele estava lendo. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, como cordeiro mudo diante dos tosqueadores. Não abriu a boca, foi humilhado e a justiça lhe foi negada. O eunuco perguntou a Filipe, diga-me, o profeta estava falando de si mesmo ou de outro? Então Filipe, como o Filipe que era o conhecedor, que tinha o conhecimento, ele estava explicando, e ele explicou. Então Filipe, começando com essa mesma passagem das Escrituras, anunciou-lhe as boas novas a respeito de Jesus. Então o que o Filipe aproveitou para fazer? Quando ele estava explicando essa passagem, ele já aproveitou para falar de Jesus e anunciar as boas novas de Jesus, que ele não conhecia. O africano com quem ele estava falando, ele estava com sede de conhecimento e buscava. E como eu falei, ele era um homem com instrução, ele era inteligente, ele era da classe alta lá, mais alto que ele era só a rainha. Então ele era inteligente, tinha muito conhecimento e tava lá bala, cara, né? Então Felipe aproveitou para fazer o quê? Ele aproveitou para fazer o quê? Pregar a palavra de Jesus. Foi isso que ele fez. Foi por isso que Jesus colocou ele lá. Sabia que ele ia falar isso. Felipe explica a palavra de Deus para o africano. E aí, a partir disso, o que acontece? Vou ler para vocês também. Atos 8, 36 a 40. Eu vou ler e aí eu vou explicar o que aconteceu a partir dessa explicação
que o homem não tinha conhecimento, Filipe foi, explicou, e qual foi o resultado disso? Atos 36 a 40. Prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse: veja, aqui tem água. O que me impede de ser batizado? Ele estava perguntando para Filipe o que impedia. O que ele estava querendo que acontecesse ali? Ele foi para um lugar e tinha água. Qual era a intenção dele? Ele queria ser batizado. Ele queria ser batizado. Por uma explicação. Ele encontrou, Filipe encontrou com ele na carruagem. Você passa o seguinte: Filipe explicou para ele, aproveitou, anunciou as boas novas, falou de Jesus. E qual foi a vontade do homem? Ser batizado. Filipe disse: nada o impede. Se você crê de todo o coração, o eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, os dois desceram até a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor tomou Filipe e o levou. O eunuco não tornou a vê-lo, mas seguiu viagem cheio de alegria. Então Filipe apareceu mais ao norte, na cidade de Azoto, anunciou as boas novas ali e em todas as cidades ao longo do caminho até chegar a Cesareia. Então foi isso que aconteceu. Essa é a história de Filipe, que não era dos 12 discípulos, mas era entre os 7. Os 7 o quê? 7 diáconos. Ele era um diácono. Então, só pra gente contextualizar isso que o Felipe leu na Bíblia, o que aconteceu? Felipe foi lá e falou para aquele homem, né, que estava dentro da carruagem, e explicou para ele o que ele estava lendo, o que ele não estava entendendo, e aproveitou para falar de Jesus para ele. O homem se comoveu tanto, ele ficou tão assim, sabe, com a palavra de Deus, que ele foi lá, viu que tinha água e falou: o que me impede de ser batizado? E aí foi a hora que perguntou para ele se ele gostaria e ele aceitou e foi batizado, né? Qual que é a importância disso? Você viu que com um pouquinho de coisa que o cara soube sobre Jesus... Eu vou só cortando, só para dar um detalhe, aí você pode continuar. Porque o que acontece, para vocês entenderem? Não é de qualquer jeito, de qualquer modo que alguém pode chegar, pode ter o conhecimento, ir lá explicar. Mas se não for levado pelo Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que convence. Então, se eu quero falar, digamos que a Fefe não conhece a palavra, e ela está lendo lá e não está entendendo, eu vou e explico, porque eu conheço. Mas eu não estou indo através do Espírito Santo e com essa intenção, que nem a todo momento falava que Filipe aqui, ele foi levado, encaminhado e sendo mostrado o caminho pelo Espírito Santo. O Espírito Santo colocou um anjo falando com ele. A todo momento era o Espírito Santo com ele. Então a gente não pode fazer pela nossa vontade, do nosso jeito. A gente tem que fazer da vontade do que está na palavra, através do Espírito Santo. Então a gente tem que estar sempre em comunhão com Deus, para que o Espírito Santo nos use. A gente vai ser usado, a gente vai ser canal. Não vai ser pelas nossas forças e a gente sair falando: eu fiz isso e aquilo. Não é para ser dessa forma. Então por isso que está mostrando aqui. Ele foi usado. Tanto é que o que aconteceu depois que Filipe batizou ele nas águas, ou aquele homem nas águas? Ele foi e sumiu, foi arrebatado daquele lugar, foi para outro lugar, e não fala a cidade. Mas é dessa forma que acontece. Pode continuar. Então, aí ele foi batizado e, como o Felipe falou, o Espírito Santo o levou dali e o homem não soube para onde ele tinha ido e ele só saiu feliz. Então, é muito importante que vocês peçam conhecimento para Deus, para que na hora que vocês tiverem a oportunidade de falar para alguém sobre Jesus, para que realmente o Espírito convença aquela pessoa do que vocês estão falando e que fale ao coração deles, sabe? É muito importante que a gente peça esse direcionamento. E sobre o batismo, super legal o que aconteceu, né, Fê? Tipo, o cara viu água ali e pediu para ser batizado. E na Bíblia diz que todo aquele que for batizado será salvo. Então foi um ato muito legal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história. Aquele que for batizado e crê em Jesus, né? Isso aí.
Espero que Que é o vocês único tenham Salvador. gostado da história e até a próxima. Mas não até a próxima sem deixar nenhuma atividade para vocês. Tem uma atividadezinha que vocês vão fazer inclusive com os pais. Colocar todo mundo, toda a família ali junto para se reunir e buscar e ler a palavra junto. Porque a todo instante nós falamos que Felipe era o quê? Um dos 7. Quem sabe aí, sem a gente falar. 5 segundos. O que Felipe era? Um dos 7 o quê? Diáconos. Ai. Mas a nenhum momento a gente explicou o que era. Então a gente quer que vocês chamem os seus pais e vão lá buscar na Bíblia e se informem. Por quê? Quem tem mais conhecimento? O pai de vocês. Então eles vão explicar para vocês o que significa diácono. Até porque Felipe aqui era um diácono. E a gente não falou, então a gente quer saber também. Vocês vão lá e perguntem para os seus pais e toda a família fica sabendo. Essa é a atividade, é isso, hein? gente. Tá bom? Fica essa tarefa pra vocês aí. Espero que vocês tenham gostado. E um beijo. Beijão para vocês. Tchau. Até a próxima aula.